Boa noite, caros amigos, companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina, que acompanham mais uma vez a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo, um hino e louvor a Deus, na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. Boa noite mais uma vez a você que acompanha a Rádio Biguaçu FM, iniciando agora o programa Conhecendo o Espiritismo, que vai ao ar aos domingos, das 18 às 19 horas, e sempre no comando do Grupo Espírita A Caminho da Luz, filiado à Federação Espírita Catarinense e Brasileira. E no programa de hoje, abordaremos o tema do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e achareis. E neste capítulo, Allan Kardec explica que o tema representa o princípio da lei do trabalho e do progresso.
o esforço ativo do homem, que é indispensável para a sua evolução intelectual e moral. Capítulo 25. Buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhas pedirem. Segundo o modo de ver terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta outra: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é produto do trabalho, desde que é este que põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a sua inteligência na procura de alimentos, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos inimigos. Mas Deus lhe deu, a mais do que ao animal, o desejo constante de melhorar, ou seja, essa aspiração do melhor, que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua situação, levando-o às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Graças às suas pesquisas, sua inteligência se desenvolve, sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, ele necessita do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada homem realiza individualmente durante a vida terrena é coisa insignificante e, num grande número deles, até mesmo imperceptível. Como então a humanidade poderia progredir sem a preexistência e a reexistência da alma? Se as almas deixassem a Terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria sem cessar com as entidades primitivas que teriam tudo a fazer e tudo a aprender. Não haveria razão, portanto, para que o homem de hoje fosse mais adiantado que o dos primeiros tempos do mundo, pois que, para cada nascimento, o trabalho intelectual teria de recomeçar. A alma voltando, ao contrário, com o seu progresso já realizado e adquirindo de cada vez alguma experiência a mais, vai assim passando gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros seriam atrofiados. Se o livrasse do trabalho intelectual, seu espírito permaneceria na infância, nas condições instintivas do animal. Eis porque ele fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: busca e acharás, trabalha e produzirás. E dessa maneira serás filho das tuas obras, terás o mérito da sua realização e serás recompensado segundo o que tiveres feito. É em virtude da aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar ao homem o seu trabalho de pesquisar, trazendo-lhe descobertas e invenções já feitas e prontas para a utilização, de maneira a só ter que tomá-las nas mãos, sem sequer o incômodo de um pequeno esforço, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se, e o mais ignorante tornar-se sábio, ambos sem nenhum esforço e atribuindo-se o mérito do que não haviam feito. Não, os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho,
mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota que o leva a ele, dizendo: marcha e o atingirás. Encontrarás pedras nos teus passos. Mantém-te vigilante e afasta-as por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária, se quiseres empregá-la. Segundo a compreensão moral, essas palavras de Jesus significam o seguinte: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar-vos, e, como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e jamais vos serão recusados. Batei à nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que sofrerdes constituirão a punição do vosso orgulho. É esse o sentido dessas palavras do Cristo: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ajuda-te que o céu te ajudará. Narra-se que um sábio caminhava com os discípulos por uma estrada tortuosa, quando encontraram um homem piedoso, que ajoelhado rogava a Deus que o auxiliasse a tirar seu carro do atoleiro. Todos olharam o devoto, sensibilizaram-se e prosseguiram. Alguns quilômetros à frente havia um outro homem que tinha igualmente o carro atolado num lodaçal. Este, porém, esbravejava reclamando, mas tentava com todo o empenho liberar o veículo. Comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo. Reuniram todas as forças e conseguiram retirar o transporte do atoleiro. Após os agradecimentos, o viajante se foi feliz. Os aprendizes, surpresos, indagaram ao mestre: Senhor, o primeiro homem orava, era piedoso, e não o ajudamos. Este, que era rebelde e até praguejava, recebeu nosso apoio. Por quê? Sem perturbar-se, o nobre professor respondeu: aquele que orava, aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se, merecendo auxílio. Muitos de nós costumamos agir como o primeiro viajante. Diante das dificuldades que nos parecem insolúveis, acomodamo-nos, esperando que Deus faça a parte que nos cabe para a solução do problema. Nós podemos e devemos empregar esforços para melhorar a situação em que nos encontramos. Há pessoas que desejam ver os obstáculos retirados do caminho por mãos invisíveis, esquecidas de que esses obstáculos, em sua maioria, foram ali colocados por nós mesmos, cabendo-nos agora a responsabilidade de retirá-los. Alguns se deixam cair no amolentamento, alegando que a situação está difícil e que não adianta lutar. Outros não dispõem de perseverança, abandonando a luta após ligeiros esforços. Com propriedade, afirma a sabedoria popular, que pedra que rola não cria limo, sugerindo alterações de rota, movimento, dinamismo, realização. Não basta pedir ajuda a Deus, é preciso buscar conforme o ensino de Jesus. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Devemos, portanto, fazer a nossa parte, que Deus nos ajudará no que não estiver ao nosso alcance resolver. Pense nisso. Seria ideal que, sem reclamar e pensando corretamente, fizéssemos esforços para retirar do atoleiro o carro da nossa existência, a fim de seguirmos adiante felizes, com coragem e disposição.
confiantes de que Deus sustentará as nossas forças para que possamos triunfar. Pensemos nisso. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Pergunte ao sol se é bom brilhar apenas para uma flor. Pergunte ao mar que tal ficar com o amor de um só pescador. Peça então ao vento para ele assoprar bem arrumadinho, com uma nuvem só brincar. Você vai ver que é natural, que amar assim não é legal, que o amor não é tão pessoal, que ele é só um grande dom que você ganhou para ensinar que amar não é ter, é libertar. Aprenda assim que é bom amar as flores todas de um jardim. Medite mais com o coração pra eternamente ele gostar só de ti. Só de mim. Pergunte ao sol se é bom brilhar apenas para uma flor. Pergunte ao mar que tal ficar com o amor de um só pescador. Peça então ao vento para ele assoprar bem arrumadinho, com uma nuvem só brincar. Você vai ver que é natural, que amar assim não é legal, que o amor não é tão pessoal, que ele é só um grande dom que você ganhou para ensinar que amar não é ter, é libertar. Aprenda assim que é bom amar as flores todas de um jardim. Medite mais com o coração pra eternamente ele gostar só de ti. Só de mim. Só de ti. Só de mim. Lará, 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 lará,
você está acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos apresentando o programa Conhecendo o Espiritismo. E hoje aborda o tema Buscai e Achareis. Vamos nesse segundo bloco com a nossa irmã Shirley, falando sobre o autoconhecimento. No Espiritismo, é a chave mais eficaz para o progresso moral, a evolução espiritual e a resistência contra o mal. Queridos irmãos, agenda mínima para a gente conseguir evoluir. E a evolução é lenta. Ela caminha no compasso da natureza. Mas a própria natureza tem seus ciclos. E nossa humanidade está justamente vivenciando a fase de transição de um ciclo para o outro. É algo semelhante ao que acontece com a borboleta. Após um longo período de casulo, gestando sua metamorfose. Um dia ela sai completamente modificada, abre as asas, belas e levemente, irradiando alegria, ela parte para uma nova etapa. O mesmo acontece conosco. Se estivermos enclausulados ao longo dos séculos ou milênios, em gestação evolutiva, podemos fazer agora um esforço maior para promovermos o nosso nascimento cósmico, como seres melhorados. Podemos também permanecer no casulo, aguardando uma nova primavera nos ciclos do tempo. E isso só depende de nós. E não se pense que pelo fato de sermos espíritas, detendo conhecimentos mais avançados, estejamos num degrau superior. Porque, como disse o espírito de Hermance Dufour, espiritismo na cabeça é informação, mas no coração é transformação. E é bom observar que a nossa transformação não acontece, ou então ocorre de forma excessivamente lenta, se não lhe dermos prioridade. Até agora, nos meios espíritas, vem se priorizando o estudo doutrinário, que é importante, mas peso maior tem a nossa evolução, a vivência dos conteúdos espíritas, que são muito simples, estão ao alcance de qualquer um, seja intelectual ou por mais pobre que seja. Enquanto isso, os espíritos continuam enfatizando, sempre com maior insistência, quanto à nossa premente necessidade nesta fase de transição, a transformação interior. Mas por que não conseguimos realizá-la como desejaríamos? Essa transformação interna é tão difícil por sermos o resultado de milenares elaborações no tempo e nas reencarnações, que para se conseguir resultados apreciáveis é necessário duas prioridades. Primeiro, a própria, absoluta prioridade. E segundo, ter um programa evolutivo que seja fácil, mas objetivo. Então, no meio de muitas reflexões e ajuda dos irmãos maiores, fomos conseguindo anotar ideias e conclusões, construindo um programa evolutivo muito simples e de fácil aplicação. A reflexão básica é a seguinte: é fácil observar como em nosso esforço evolutivo viemos desperdiçando forças em ações esporádicas e dispersas, que não conseguem realmente realizar a reforma ou as transformações interiores que necessitamos, desestimulando as nossas pretensões evolutivas. Mas se nos fixarmos numa agenda com poucos pontos essenciais, adotando como meta, como roteiro a ser seguido, priorizando esforço neste sentido, fica muito mais fácil e produtivo alavancar essa reforma. E nesse mesmo tempo, limitado pelo pouco alcance da nossa visão espiritual, estamos propondo então uma agenda mínima de ações e atitudes que ajudarão sobremodo nossa evolução espiritual. Se adotarmos isto e priorizarmos a sua implementação em nossas vidas, estaremos desenvolvendo de forma mais rápida e intensa
nossos valores mais latentes, ou seja, aqueles que já convivem conosco, acendendo a nossa luz, realizando a nossa reforma. Tal esforço ele é imprescindível se quisermos compartilhar conscientemente da grande transição do planeta, de provas e expiações para o mundo de regeneração, de que tanto falam nossos amigos espirituais. Divaldo Franco, no dia 30 de julho de 2006, num congresso espírita no Rio de Janeiro, nos trouxe uma mensagem psicografada pela Joana de Ângeles. E essa mensagem diz o seguinte: opera-se na Terra, neste largo período, a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmadas pelo Espiritismo. O planeta sofrido experimenta convulsões especiais, tanto na sua estrutura física e atmosférica, ajustando as suas diversas camadas tectônicas, quanto na sua constituição moral. Não serão apenas os cataclismos físicos que sacudirão o planeta, como resultado da lei da destruição, geradora desses fenômenos, como ocorre com o outono, que derruba a folhagem das árvores, a fim de que possam enfrentar o inverno rigoroso, renascendo exuberantes com a chegada da primavera, mas também de natureza moral, social e humana, que assinalarão os dias tormentosos que já se vivem hoje. A melhor maneira, portanto, de compartilhar conscientemente da grande transição é através da consciência de responsabilidade pessoal, realizando as mudanças íntimas que se tornem próprias para a harmonia do conjunto. Nenhuma conquista exterior será lograda se não proceder das paisagens íntimas nas quais estão instalados os hábitos. Esses de natureza perniciosa devem ser substituídos por aqueles que são saudáveis, portanto, propicitórios de bem-estar e de harmonia emocional. Não acha que tais advertências por essa irmã são por demais sérias para deixarmos a nossa vidinha continuar a correr solta? Podendo acabar nos levando a reencarnar em algum modo primitivo ou em algum povo dos mais atrasados do que o nosso planeta, até acordarmos para as reais necessidades do nosso espírito imortal? Então, a oferta dos amigos espirituais vem ajudar, sobremaneira, aqueles que realmente estão querendo transformar intenções em atitudes. Um dos seus diferenciais que ela prioriza, a ação evolutiva a partir dos estados de espírito. Isso é muitíssimo mais fácil do que ficar vigiando cada pensamento, cada palavra, sentimento e ação. Apenas praticar ações virtuosas é algo superficial, mas não muda estruturas. Já desenvolver estado de espírito é trabalhar os valores correspondentes em sua profundidade. Que assim seja. Autoconhecimento. Allan Kardec, codificador do Espiritismo, perguntou aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Os benfeitores da humanidade responderam: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. A doutrina espírita mostra-nos o caminho que devemos percorrer para conseguirmos esse intento, o autoconhecimento. A caminhada, portanto, é em sentido contrário ao que temos buscado até agora, e para dentro de nós mesmos, e não no exterior. Alguns de nós não nos conhecemos, não fazemos ideia de quem somos, de qual será o nosso comportamento diante de determinada situação. Enfim, somos um ilustre desconhecido de nós mesmos. Pelo desconhecimento dos nossos sentimentos, às vezes, tomamos atitudes equivocadas que nos causam desagrado tão logo nos damos conta do ocorrido. Uma senhora afirmava sempre que se um dia fosse assaltada, ficaria imobilizada, petrificada, mas certamente não teria forças para reagir. A sua amiga, por sua vez, dizia que reagiria, que se fosse preciso lutaria. Um dia, ambas estavam conversando na calçada,
um garoto passou e levou a bolsa daquela que disse que reagiria. Ela ficou paralisada. A outra, que afirmara que ficaria imobilizada, saiu correndo atrás do menino, dando-lhe com a sua bolsa nas costas e gritando para que a devolvesse. O menino, que não esperava tal reação, jogou a bolsa no chão e se foi. Isso prova que ambas desconheciam suas tendências, pois diante do inesperado tiveram reações contrárias às que afirmavam que teriam. Muitos de nós também nos desconhecemos, não costumamos fazer uma análise profunda da nossa intimidade. Assim, facilmente nos surpreendemos conosco mesmos diante de situações inusitadas. Para sabermos quanto de orgulho e egoísmo, piores chagas da sociedade, ainda carregamos em nós, basta que nos observemos com sinceridade nos pequenos atos do cotidiano, que perceberemos com clareza. Observando a nossa reação diante da indiferença de um amigo, do pouco caso que fazem de um trabalho que executamos, do penteado ou da roupa que vestimos, ou quando alguém nos chama a atenção. Cada pessoa é um universo que precisa ser descoberto para que possa fazer brilhar a luz que jaz latente no seu íntimo. Se voltarmos a atenção para a nossa intimidade, perceberemos que já temos muitas conquistas, mas que ainda nos falta dar alguns passos para que brilhe de fato a nossa luz. É só uma questão de tempo e de disposição. Você sabia que Santo Agostinho, um dos pais da Igreja, colaborou na codificação da doutrina espírita? A resposta a que nos referimos no início foi dada por ele. Recomenda que cada um de nós faça como ele fizera quando viveu na Terra. A cada noite, ele fazia uma análise de como fora o seu dia. Se questionava se fizera alguma coisa contra Deus, contra seu próximo e contra ele próprio. E sempre buscava corrigir o que precisava ser corrigido, buscando ser a cada dia melhor que no dia anterior. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha, Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. Pense sempre em vencer. Procure se ajudar. Levante-se dessa cadeira. Com a fé verdadeira eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com o alto astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é nosso irmão. E uma imensa torcida, sublime e feliz como que lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você.
pense sempre em vencer. Procure se ajudar. Levante-se desta cadeira com a fé verdadeira de que eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com o alto astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é nosso irmão. E uma imensa torcida, sublime e feliz como que lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. E para você que acompanha a Rádio Biguaçu FM, estamos apresentando o programa Conhecendo o Espiritismo. E hoje aborda o tema Buscai e Achareis. Vamos agora com a leitura da mensagem Um Futuro Melhor, do livro Lições para o Alto Amor, de Vanderlei de Oliveira, pelo espírito Hermance Dufour. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus, capítulo 6, versículo 34. A gratidão é um sentimento que você pode desenvolver, caso decida entender que tudo tem sua razão de ser na preparação de um futuro melhor para si mesmo. Agradeça pela bênção do dia. As decepções de hoje, amanhã serão compreendidas como soluções. O abandono de agora, logo mais, pode se tornar aferição de coragem e autonomia. As traições infelizes, bem entendidas, podem ser convites para experiências mais salutares que você jamais conheceria se estivesse acomodado nas folgas das aparentes felicidades. As doenças que o assolam são um recado da vida mental profunda, suplicando o reexame da sua conduta. As decepções, o abandono, as traições e as doenças são aferições necessárias no compromisso da melhoria espiritual, diante do altar sagrado da consciência. Se tiver calma e serenidade, humildade e persistência, perceberá que o futuro está sempre de braços abertos para quem agradece no coração o momento presente, apresentando alternativas e caminhos que, inegavelmente, o levarão a dias melhores e mais proveitosos.
A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. Quando os espíritos nos recomendam com insistência a prática da caridade, eles estão nos orientando no sentido de nossa própria evolução. Crê em ti mesmo. Age e verá os resultados. Quando te esforças, a vida também se esforça para te ajudar. Quanto mais te convences de que podes ser feliz, de que tens em ti os atributos da paz, ação, resistência e amor, mais as facilidades chegam a ti. No entanto, se preferes viver em lamentações, na recusa à prática do bem ou no cultivo de vícios, ergues desnecessariamente barreiras a ti mesmo. Tudo tem seu apogeu e seu declínio. É natural que seja assim. Todavia, quando tu parece convergir para o que supomos o nada, eis que a vida ressurge, triunfante e bela. Novas folhas, novas flores, na infinita bênção do recomeço. Chico Xavier. Campanha contra o suicídio. Divulgação do Grupo Espírita A Caminho da Luz de Biguaçu, Santa Catarina. Programa Luz e Fraternidade e Conhecendo o Espiritismo e Web Rádio Fraternidade. Valorize a vida, aprenda a viver feliz. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço,
te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. E para você que está acompanhando a Rádio Big Boss FM, estamos apresentando o programa Conhecendo o Espiritismo, que hoje aborda o tema Buscai e Achareis. Vamos agora ao nosso terceiro e último bloco, com a nossa irmã Eliane, falando sobre reforma íntima. É o processo contínuo do autoconhecimento e transformação moral que cada pessoa realiza para superar seus defeitos e desenvolver virtudes. Todos nós precisamos dela, pois nenhum ser humano na Terra é perfeito. O processo é individual e serve para quem deseja evoluir espiritualmente e encontrar a paz. Espíritos que somos, fomos todos criados simples e ignorantes, isto é, sem saber, devendo, através das múltiplas chances reencarnatórias, conhecer a verdade e palmilhar a estrada da evolução rumo à perfeição, o que nos proporcionará a pura e eterna felicidade, que é nossa destinação. Jesus, há mais de 2000 anos, ensinou-nos o mandamento do amor, base indispensável para qualquer melhoria individual e coletiva. A seguir, com as importantes parábolas, ele nos exemplificou quais atitudes devemos ou não tomar. E como roteiro seguro, receita para uma escalada luminosa rumo ao progresso, legou-nos as bem-aventuranças, verdadeiro coração do Sermão da Montanha. Aí, nessas pérolas inigualáveis de sabedoria e doçura, encontramos em maravilhosa simplicidade os recursos íntimos que devemos desenvolver em nós, a fim de capacitar-nos para pensar, sentir e agir no bem. Mais tarde, em pleno século XIX, a doutrina espírita veio, com a permissão de Deus e sob a orientação do Cristo, recordar-nos seus ensinos, enfatizando a necessidade de que os sigamos para sermos realmente felizes, o que é o anseio de toda a humanidade. Assim, com esclarecimentos detalhados, é-nos sinalizada como imprescindível a nossa reforma íntima, único meio de alcançarmos nossas metas de júbilo e pureza. Aliás, Jesus já nos animava a encetar essa reconstrução interior ao afirmar: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra.
E nós, como estamos? Apesar de todas essas informações, de todos esses avisos, muitos de nós ainda estamos vacilantes nesse mistério, às vezes até caminhando invigilantes, descuidados, esquecendo que, embora o progresso seja uma lei divina, nós somos seres inteligentes. O princípio inteligente do universo, capazes de alcançar patamares evolutivos superiores, mais ou menos rapidamente, conforme o uso que façamos do nosso livre-arbítrio. Por que é tão difícil praticarmos com autenticidade a lei do amor? Para algumas pessoas, a palavra amor encerra tanta grandeza, tanta sensação de incomensurável, que não raro se sentem esmagadas e incompetentes ante esse peso, praticamente desistindo dessa inadiável empreitada. Todos nós precisamos entender que reformar significa novamente dar forma a alguma coisa, modificá-la para melhor e, por que não, retocá-la, embelezá-la. É higienizarmos nosso interior, sanando-o de miasmas pestilenciais, eliminando sombras persistentes, as quais desavisadamente permitimos que nos invadissem e que insistem em querer ocultar a luz da verdade que irá nos libertar. Um bom amigo nosso, em suas explanações em tarefas espíritas, costuma alertar a seus ouvintes de que, se não nos achamos aptos ainda a cultivar o amor incondicional, devemos dedicar-nos corajosa e persistentemente a semear e cultivar os filhotes do amor, que são o respeito, paciência, tolerância, humildade, simplicidade, etc. Desse modo, embora enfrentando numerosas dificuldades individuais, iremos paulatinamente eliminando erros e edificando virtudes, as quais nos levarão ao amor incondicional, semelhante ao de Jesus. Por conseguinte, ouçamos a voz de Jesus em nós e, com perseverança, anulemos conscientemente os adornos enganosos do homem velho, que nos cerceiam a evolução, e dediquemo-nos a esculpir em nós mesmos o homem novo, tornando-nos cidadãos do universo, dignos filhos amados de nosso Pai. Não tenhamos dúvida de que, então, estaremos transformando a Terra realmente num mundo azul, belo e evangelizado. Recordemos as palavras judiciosas de Dalai Lama, abre aspas, se você quer transformar o mundo, experimente primeiro promover o seu aperfeiçoamento pessoal e realizar inovações no seu próprio interior. Fecha aspas. E vamos anunciar o material utilizado no programa de hoje, que foram os livros Lições para o Alto Amor, de Vanderlei de Oliveira, pelo espírito Hermance Dufour, o livro Agenda Mínima para Evoluir, por Sara Nouzianen, a revista Reformador, edição 2174, os CDs Francisco de Assis, de Marcos Viana,
Nando Cordel e Vanzan. Os horários das atividades do Grupo Espírita A Caminho da Luz, que fica situado na Rua Maria Salum, número 46, no bairro Rio Caveiras, em Biguaçu. As palestras públicas acontecem às segundas e quartas-feiras, às 20 horas, e aos sábados, às 19 horas. O estudo sistematizado da doutrina espírita acontece às segundas-feiras, às 21 horas. A evangelização infantil ocorre durante as palestras de segundas e quartas-feiras, às 20 horas. Vamos chegando ao final de mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Sempre lemos algumas mensagens de esperança, como aquela mensagem de Chico Xavier. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Desejamos a você, então, um ótimo finalzinho de domingo, uma ótima semana. Agradecemos a Deus, o nosso Mestre, pela oportunidade de passarmos aqui uma hora de programa. Convidamos você a estarmos juntos aos domingos, das 18 às 19 horas, com a apresentação do programa Conhecendo o Espiritismo. Temos todos, então, uma ótima semana e que assim seja. Nós somos seres de amor, de luz, de paz. Nós somos seres de amor, de luz, de paz. Nós somos seres de amor, de luz, de paz. Nós somos seres de amor, de luz, de paz. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Nós somos seres de amor, de luz, de paz. Nós somos seres de amor, de luz, de paz. Nós somos seres de amor, de luz, de paz. Nós somos seres de amor, de luz, de paz. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Nós somos seres de amor, de luz, de paz. Nós somos seres de amor, de luz, de paz. Nós somos seres de amor, de luz, de paz. Nós somos seres de amor, de luz, de paz. Eu
te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Somos seres de amor, de luz, de paz. Nós somos seres de amor.